O tema da mensagem para esse memorial de Purim é: tenha coragem para agir. Tenha coragem você para agir. Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça mais uma vez, que a Tua presença possa estar sempre conosco e que ao ministrar essa mensagem os meus irmãos possam receber das Tuas instruções, é o que eu lhe peço, possa compreender, ter a vida mudada, transformada e coragem para agir em tudo aquilo que se fizer necessário, em nome de Yeshua nosso Mashiach. O tema dessa mensagem, desse Purim: tenha você coragem para agir. O livro de Esther nos ensina situações trágicas, decretos de morte que podem ser completamente transformados e resultar em preservação da vida, cura, restauração. Porém, é necessário coragem para agir, com confiança em Hashem, através de Yeshua. E não importa o tamanho do caos que possa estar ao nosso redor, querendo nos arrastar, nos engolir, tudo poderá ser transformado. E acredite você, isto pode sim acontecer, inclusive na sua vida. E quando você receber o seu livramento, não esqueça, glorifique o nome de Hashem. Mordecai, da tribo de Benjamim, neto de um homem chamado Kish, que havia sido levado cativo para a Babilônia, Babel. Quando o reino do sul de Israel e Judá foi tomado por Nabucodonosor, a família, os antepassados de Mordecai, haviam visto a tribo de Benjamim ascender ao mais alto nível na terra de Israel por meio do rei Shaul. E posteriormente, na sua degradação, passou a ser tutelada pela tribo de Judá, quando a casa de Shaul foi rejeitada por Hashem, e um membro da casa de Judá, Meler Davi, foi escolhido para estar à frente do povo de Israel. Curiosamente, foi entregue. Amã era um descendente de Amaleque. E o último amalequita foi entregue na mão do rei Shaul, mas ele não cumpriu o serviço dele. E sobrou esse imenso problema posteriormente. Mordecai havia nascido ali no exílio, terceira geração de exilados na Babel. Vinha de uma casa rejeitada por Hashem. Estava ali em uma nação idólatra, no meio de pessoas que não conheciam, não temiam o nome de Hashem, um ambiente inóspito e provavelmente não tinha perspectivas de voltar para a terra de Israel, ou até porque se sentia bem estabelecido naquele lugar. Não importa, não sabemos se ele era ou não casado. O fato é que Mordecai se tornou o pai de criação da sua prima Hadassa, também conhecida como Esther, porque ela se tornou órfã de pai e mãe. E agora Mordecai teria que criar uma menina, uma jovem, e educá-la corretamente. Mordecai adotou sua prima como filha e se dedicou no melhor do seu esforço para educá-la. Mordecai poderia ter se transformado num homem rancoroso, um homem inconformado, um homem revoltado com a vida, com os acontecimentos ao seu redor. Porém, ele tomou a decisão de tornar-se um exemplo
para todos nós como alguém que, em meio a tantas adversidades, tantas lutas, seguiu firme, fazendo o que era correto. Um homem que decidiu não ficar preso no histórico de fracasso dos seus antepassados. Um homem que não ficou preso na sua condição de exilado ali, de cativo, nem mesmo ficou preso no luto que sofreu com a perda de seus tios, porque ele escolheu ser útil de alguma forma para Hashem, independentemente da sua situação ou da sua condição. Um homem que, ao perceber um complô contra a vida do rei, decidiu não fazer parte daquela situação de mal e, com sabedoria, alertou para que a vida do rei fosse preservada e, assim, não permitiu que a sua condição pudesse contaminar o seu caráter. Um homem temente ao nome de Hashem. Amã, um homem mau, ambicioso, que fazia parte da nobreza, conseguiu influenciar o rei, foi promovido acima dos demais, influenciou o rei a criar leis cruéis e injustas para assolar, principalmente o povo de Israel, naquele território estrangeiro. E todas as pessoas foram obrigadas a prostrar-se diante dele. Porém, Mordecai não aceitou curvar-se diante de Amã, como no ato de adoração. E quando Amã percebeu que Mordecai não se curvava diante dele, ficou irado. E isso despertou o ódio que já existia no seu coração. Um descendente de Amaleque que decidiu eliminar Mordecai e com ele todo o povo de Israel que vivia sobre o domínio daquela província persa. A decisão de Mordecai tornou-se um estopim sobre todo o povo de Israel, sobre todo o povo judeu. Mas foram estas ações que fizeram Aruach HaKodesh encontrar Mordecai para ser tutor e o pai adotivo da sua prima Adassa, também conhecida como Esther, e também o homem que seria utilizado juntamente com Esther para que todas as famílias do povo de Israel naquela província conseguissem encontrar socorro de Hashem. O socorro necessário para impedir o ataque, o extermínio de todo o povo. O socorro necessário para conseguir ali direito legal para se defender diante daquelas leis cruéis e injustas. Para se defenderem diante daquele caos. Irmãos, a história sempre se repete. E as Escrituras nos ensinam que haverá no futuro leis cruéis e injustas. E isso já começou. Para incriminar a vida das pessoas da mesma forma que fizeram com a vida do povo de Israel lá na Pérsia. Muitas pessoas já estão sendo perseguidas por guardar em seus corações a antiga aliança, guardar a Torá, guardar a nova aliança no Mashiach Yeshua, inclusive entre seus próprios parentes, entre seus próprios familiares, e a situação vai piorar ainda mais. Sim, irmãos, seremos incriminados por este motivo com leis que estão para ser criadas.
Leiam comigo Daniel, capítulo 11, versículo 36. Daniel 11, versículo 36. O rei fará como lhe aprouver, ele se exaltará considerando-se maior que qualquer Deus. Proferirá blasfêmias monstruosas contra o Deus Hashem, o Deus dos deuses. Prosperará até o fim do período da ira, pois o que foi determinado deverá acontecer. Muitas pessoas ainda não acreditam que isto vai ocorrer. Outras acreditam que a igreja, mesmo levando uma vida assolada pelo pecado, será arrebatada antes que tudo isso aconteça. Embora não seja isso que está escrito nas Escrituras Sagradas. Resgala o Apocalipse, capítulo 13, versículos 5 a 7. A besta foi dado uma boca para falar blasfêmias, palavras arrogantes, e lhe foi dada autoridade para atuar 42 meses. A seguir, ela abriu a boca para blasfemar contra Deus, insultar seu nome e sua Sheriná. Os que habitam no céu, foi-lhe dado o poder para guerrear contra o povo santo de Deus e derrotá-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. O povo não será poupado, porque tem sido treinado para acreditar que não precisam se preparar para nada, que podem viver uma vida em pecado, porque através da falsa graça, serão ainda assim alcançados. Não serão, estão enganados. Pensam que serão arrebatados antes que essas coisas ocorram, mesmo sabendo que a volta gloriosa de Yeshua ocorrerá no soar da última trombeta, de um total de 7. Portanto, a 7ª trombeta. Um grande engano para as pessoas que receberam as boas novas de forma parcial, sem entendimento. Muitas pessoas ainda acreditam que tem tempo suficiente para se arrepender dos seus pecados, mas não tem. Muitas pessoas estão perdendo a vida de forma repentina, sem conseguir tempo suficiente para se arrependerem. Somente as pessoas que estiverem firmes sobre a rocha sólida que é Yeshua, separadas em santidades em relação a este mundo tenebroso, poderão ser preservadas com vida. E ainda que algumas venham a passar pela morte, serão ressuscitadas para reinar com o rei, com o Mashiach no milênio. Mordecai sabia tudo o que estava por ocorrer. Eu acredito que ele deva ter tido muito medo, muito receio. Porém, ele não ficou paralisado e agiu com sabedoria, com confiança em Hashem. Ele sabia que de uma forma ou de outra o livramento chegaria para o povo de Israel. Ele sabia. Mordecai acreditava que a posição atual de Esther como rainha seria providencial para que Hashem pudesse usar a vida dela para guardar o povo de Israel, e instruiu assim Esther do que ela deveria fazer.
Esther capítulo 4, versículo 14, para reforçar que ele tinha certeza que Hashem iria livrar o povo de Israel. Pois se você se calar agora, Esther, os judeus receberão socorro e libertação de uma direção diferente. Certeza. Isso é certeza do que iria ocorrer. Mas você e a família de seu pai, a família dele, perecerão. Quem sabe se você chegou a essa posição real precisamente para um tempo como este? Não tinha dúvida que eles iriam ser libertos. Esther, então, corajosamente assumiu o risco de morte, porque sobre ela já estava a morte. E também sobre a vida de todo o povo de Israel. Decidiu seguir as instruções de Mordecai para interpelar ao rei. E o que Esther fez? Convocou todas as pessoas do povo de Israel para um jejum de 3 dias. Para esse propósito, para entrar na presença do rei, para ter sabedoria do que falar, como agir, como proceder. E o que nós podemos aprender aqui? Unidade. Eles estavam unidos por um único propósito, pela vida. É a única forma de atrair a presença de Hashem para as nossas vidas. Não existe outra. Irmãos, o termo para a forma como o povo reagiu ao edital do rei, Ahasverosh, rei Assuero, é confusão. O povo ficou em confusão. Algumas pessoas talvez não acreditavam que aquilo poderia ocorrer de fato. Outras provavelmente não queriam nem ouvir falar daquele edital real. Não queria pensar sobre aquilo. Uma reação natural do ser humano. Mas precisamos ser cautelosos com essa reação natural. Se acontecer de fato, quando acontecer, então eu vou ver o que eu vou fazer. Talvez a gente não tenha tempo suficiente para correr. Outros devem ter entrado em desespero, em depressão paralisante. Eles não tinham autorização para sair das suas respectivas localizações, não tinham sequer o direito de apresentar uma defesa sobre as suas vidas. Cada pessoa pode reagir a um evento de uma forma diferente da outra. Porém, normalmente, a nossa primeira reação é negar tudo e qualquer coisa que esteja em curso, que possa nos causar algum tipo de sofrimento, algum tipo de angústia. Mordecai sentiu angústia, mas não pensou e não agiu de forma para ficar parado. Ele agiu ali com cautela, com atenção, com cuidado. E de forma rápida, diante dos atos macabros que estavam determinados para uma data prevista para o extermínio de todo o povo judeu daquelas províncias de Ahasverosh. Mordecai não se colocou em uma situação de autocomiseração pelo seu histórico de passado, pois sabia que ele, por agir corretamente, pelo seu compromisso com Hashem, havia sido o motivo principal para a emissão daquele edital.
Havia um plano de morte para o povo de Hashem. Porém, havia também um plano de salvação de Hashem para o seu povo, para o povo de Israel. E Mordecai sabia disso, ele tinha certeza. Yeshua é o plano de salvação de Hashem para as nossas vidas. Nessa celebração memorial de Purim, estamos sendo convidados a ter o espírito de Mordecai, o espírito que estava sobre Esther, para agir em unidade, com coragem, lutarmos diante de todos os desafios, não importa a sua origem, o seu tamanho, porque Hashem é muito maior do que qualquer adversidade. E nós não estamos sozinhos, porque assim Yeshua disse. Aleluia. Precisamos compreender que para as pessoas que confiam, como Mordecai confiou, e que têm se empenhado para viver pelas instruções de Hashem, as escrituras sagradas, essas pessoas receberão sobre a sua vida as promessas de Hashem, através de Yeshua. E para estes, podemos ler o que está escrito em Lucas, capítulo 12, versículo 7a. Portanto, até os fios de cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Não tem mais. Hazak, sejam fortes. Eu convido a cada um de vocês a tirar os seus olhos dos editais de morte que tem sido publicado diariamente pela internet, principalmente por meios de comunicações, rádio, televisão, neste mundo tenebroso, e passar a viver pelo edital determinado e selado por Hashem, o Rei dos Reis, que produz vida através de Yeshua. Yeshua nos garantiu que estaria conosco até o último dia. Hoje todos nós estamos sendo desafiados a ter coragem, como Mordecai, como Esther, para seguir fazendo o que é correto conforme as instruções da Torá, não o que é correto aos nossos próprios olhos, como Mordecai o fez, que possamos seguir todos unidos uns aos outros, unidos ao Mashiach Yeshua e fiel ao compromisso que nós assumimos diante de Hashem. Ouve, Israel, Hashem é nosso Deus, Hashem é um, Hashem é errado, Hashem é met, Hashem é verdadeiro. Seja você verdadeiro. E que possamos amar uns aos outros como a nós mesmos. Celebremos Purim, reconhecendo que Hashem livrou nosso povo no passado, nesta mesma época, e deseja nos resgatar de todo o mal, de tudo aquilo que tem sido decretado sobre as nossas vidas. Decretos de mortes com enfermidades, decreto de mortes com ameaças. Em nome de Yeshua, que possamos ter compreensão e confiar com certeza de que o Senhor vai nos livrar. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Hak Purim Sameach. Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça mais uma vez pela Tua bondade, pelo Teu amor, que nós possamos seguir firmes, Pai, confiando no Senhor,
sabendo que o Senhor de alguma forma vai agir. Sabemos que o Senhor usa pessoas para fazer tudo aquilo que é necessário ser feito. E se porventura alguém, Pai, não se colocar na posição para ser usado, o Senhor vai utilizar outra pessoa. Mas o que o Senhor tem para fazer para nos livrar será feito, será cumprido. E nós seremos libertos da morte no Mashiach. Nos ajude a confiar no Senhor. A despeito do que querem nos mostrar, os decretos que são publicados diariamente, muitos deles, Pai, com fake news, provocando desespero no coração das pessoas. E nos vindo temor, que nós possamos confiar unicamente no Senhor. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach, é o que eu lhe peço. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja. Hak Puri Sameach.